compartilhar conosco a palavra. Então, mais uma vez, vamos recebê-lo com um aplauso a Jesus. Vem cá, meu amigo. Obrigado. Valeu. Graças a Deus. Muito bem, agora sim, irmãos. Deixa eu fazer aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Fazer aqui, meus agradecimentos. Primeiro ao querido amigo, o pastor Henrique, a pastora Aline também, que está em casa, convalescendo aí. Está dodói, que o Senhor restaure ela, abençoe a saúde da pastora Aline, não é? A gente tem um carinho muito grande por eles. Louvado seja Deus pela vida do pastor Henrique e da pastora Aline, né? Há pouco também vocês tinham aqui um outro querido que a gente amava pra caramba, que é o pastor Igor, né? E nós tivemos o privilégio de cuidar dele lá, servi-lo como pastor lá e apresentá-lo também ao ministério pastoral. O pastor Igor esteve conosco, foi líder de jovem, líder de louvor e depois terminou no UNA, né? E o pastor Igor é uma das pessoas que foi responsável por essa bênção que Deus nos deu lá, de conseguirmos batizar pessoas assim, né? Consolidar a gente. Louvado seja Deus. Agora ele está lá na DEVEC São Mateus, já estive com ele. Quero agradecer aqui ao pastor Oséias também pelo carinho de ter nos buscado lá. Pastor Oséias, que conhece também um amigo queridíssimo lá do Nordeste, que é o pastor Manuel Pedro. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Que bom estar aqui. Você está feliz com Jesus, irmão? Amém? Eu estou acompanhado aqui da minha esposa, a pastora Jussara, né? Já ficou de pé. Nós somos casados há 20 anos. Nós vamos completar 21 anos de casados esse ano, né? 21 anos, né, meu amor? É isso aí, 26 juntos. Eu não sou ruim de data, não. Sei até a data do nosso aniversário de namoro, tá, meu filho? Namoro, a gente começou a namorar 29 de julho de 2000, noivamos dia 20 de dezembro de 2004 e casamos dia 30 de julho de 2005. Eu conheço as datas todas, irmão. Eu conheço até a data do aniversário da mãe dela, irmão. Vê que benção. Ela é muito privilegiada por ter esse marido. Nós só temos 4 filhos, irmão. Só temos 4, né? Não conseguimos fazer mais. Tentamos, mas só chegamos nos 4, né? Lucas, Isabel, Pedro e Rebeca. Trago aqui um abraço da minha família. Também trago um abraço da nossa igreja lá em Campina Grande. Esse ano, eu chego a 7 anos lá, pastor Henrique. 7 anos já em Campina Grande. E Deus foi muito bom, irmãos. Eu estive na inauguração aqui dessa igreja, que era lá na frente do shopping, né? E na época eu estava pastoreando a igreja de Brasília. Deus nos deu a oportunidade de plantarmos 3 igrejas da DEVEC, revitalizar uma e pastorear mais 3. São 7 igrejas ao todo, nesses últimos 15 anos que nós estamos, né, aqui. E quando estávamos em Brasília, a igreja aqui abriu e a igreja de Campina Grande abriu em 2019. Então eu sempre que passo numa DEVEC, que chegou primeiro que Campina Grande, eu faço questão de agradecer. Agradecer a você que semeou e talvez não fazia nem ideia que ofertando aqui você abriu uma porta lá no interior da Paraíba. Eu sou pernambucano, sou recifense, nascido e criado. A Jussara é conterrânea de vocês. Jussara é da zona leste de São Paulo, né? Ela nasceu aqui na Vila Maria. E depois, com um tempo ali em São Miguel. E depois foi para lá que Jesus queria abençoar ela demais, né? Aleluia. E quando eu cheguei em Campina Grande, irmãos, eu não sabia o que Deus ia fazer comigo lá. Sendo sincero, o pastor me designou para a igreja com 20 dias da igreja para inaugurar. Eu estava no Rio de Janeiro, tinha 10 meses no Rio, né, do meu retorno de Brasília, e não fazia ideia do que Deus ia fazer. Então eu quero te agradecer, irmão, porque quando eu cheguei em Campina Grande, o primeiro batismo da nossa igreja, foram 47 pessoas, e a 47ª foi meu pai, que nós ganhamos para Jesus lá. Um ano depois eu batizei a minha mãe, depois batizei o meu filho mais velho, depois a minha menina, a segunda, depois o terceiro, o último foi o gordinho, que é o 03, e faltam uns 4 anos para a gente batizar a última, né? E eu estou colocando uma meta, eu e minha esposa, que eu creio que Deus vai nos dar a nossa sogra, a minha sogra, a mãe da Jussara, que ainda não tem Jesus. E eu creio, irmãos, que nós vamos ganhar a nossa família. Deus vai fazer, porque quando você cuida das coisas de Jesus, Jesus cuida das suas coisas também. Você diz amém por isso? Então quero trazer esse abraço aqui, lá da nossa igreja. O meu muito obrigado por você ter semeado. Continua. Você não faz ideia do que Deus vai fazer através da sua semente. Talvez você nunca pise em Campina Grande,
mas você foi instrumento de Deus para abrir uma porta lá, para Jesus salvar a minha família. E você vai colher na sua casa também, por causa disso. Amém, queridos? 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Um texto que certamente uma parte considerável da igreja conhece de cor. Talvez você não saiba a referência do texto. Talvez você não sabia que essa era a referência, mas sabia com certeza o versículo, que a gente escuta muito, né? Que é o texto que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vou esperar você abrir aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Quando você está encontrando, ao final, se você assim desejar, né? No início do ano que passou, Deus me deu a oportunidade de trazer, né, para o papel, um estudo que há muitos anos eu faço numa mensagem, numa passagem bíblica, que é Jeremias capítulo 18, que é a casa do oleiro, né? Eu gosto de dizer assim, existem muitas formas, tem pastores aqui que certamente já tiveram a oportunidade de escrever livro. O pastor Henrique me ajudou, inclusive, na produção desse livro, me dando algumas instruções, porque eu não queria usar ghostwriter, tudo bem que é um artifício, eu gostaria de fazer a pesquisa e eu mesmo escrever, e nasceu esse livro aqui, Lições da Casa do Oleiro, somos barro em suas mãos. Recomendo você, os pastores, sei que tem pastores aqui que são bem gabaritados, gostam de estudar as escrituras. Eu fiz uma análise, eu fiz uma exegese bíblica nas palavras que são chaves desse texto, e fiz uma aplicação, obviamente, devocional. Mas é muito interessante, não é porque eu escrevi o livro não, mas também se eu esculhambasse o livro que eu escrevi, você também não ia querer ler, né? Então, não tem muitos irmãos, me desculpa, eu não trouxe muitos livros, deve ter, acho que, no máximo 30 livros lá dentro da mala que eu trouxe, né? Então, se você tiver interesse, ao final do culto, adquirir o livro, tá bom? Você pode fazer isso, e certamente você vai abençoar a minha casa, a minha família, o meu ministério e a sua vida também, tá bom? 2 Timóteo 4:7, você encontrou, diga amém. Vamos ler junto esse texto, que é tão facinho. Vamos lá? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Vamos de novo? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deixe sua Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui nessa igreja tão abençoada. Obrigado, meu Deus, pela vida desse povo que ama a Tua palavra e está aqui para ouvir a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, graça, nos instrui pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu quero reconhecer diante dessa igreja que eu sou fraco, sou limitado, sou imperfeito. Eu não vim nada de mim para falar com o Teu povo. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale com essa igreja, com os Teus filhos, segundo a Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja que eles escutem. Fale comigo também, enquanto eu pregar a Tua palavra, eu preciso aprender aquilo que o Senhor quer para mim. Fala conosco, Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém, por favor. Louvado seja Deus. Irmãos, o texto de Paulo, as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, são cartas bem peculiares, né? Uma carta pastoral, mas eu gosto de dizer que é uma carta paternal. Por algumas vezes Paulo chama Timóteo de filho amado. Houve uma conexão de Paulo com Timóteo. Paulo meio que adotou ministerialmente Timóteo. Timóteo é uma pessoa que acaba herdando um certo legado pastoral do apóstolo Paulo. Os textos que Paulo escreve a Timóteo são tão interessantes, é como se fosse um manual para a vida ministerial, para a conduta de um obreiro, de um pastor. Que quando a gente vai separar pessoas por ministério, seja um diácono, seja um pastor, nós usamos textos que Paulo escreveu a Timóteo para justamente instruir como deve ser a conduta moral, como deve ser a conduta ministerial. Paulo, quando escreve essas palavras, escreve da prisão, do último estágio da sua prisão, que de lá ele só parte para o martírio. Se você é observador e está com a Bíblia aberta, você pode olhar o verso 6, e você vai ver um apontamento que Paulo faz, quando ele diz a Timóteo que o tempo da sua partida é chegado, e ele está prestes a ser oferecido por oblação de sacrifício. Eu tenho para mim que o apóstolo Paulo teve aqui um en passant,
um vislumbre do que seria o seu martírio. O texto sagrado não nos traz essa informação, mas a tradição cristã, a história nos conta que Paulo foi martirizado. Ele, depois do seu cárcere, foi apedrejado, e ao ser apedrejado, depois foi decapitado. Essa expressão oblação de sacrifício faz meio que uma referência ao que ele viveria. Ou seja, Paulo já está prevendo. Na verdade, as cartas do cárcere, como a carta de Filipenses mesmo, já tem um certo teor de despedida, mas aqui em Timóteo ele é um pouco mais explícito. Paulo prevê que está partindo. E o texto que lemos, irmãos, é um texto interessante, porque ele consegue em 3 pequenas sentenças, verbo e ação, verbo e ação, verbo e ação, em uma linha. Se você tiver uma letra bem medidazinha, você consegue escrever até em menos que uma linha, um resumo da vida do apóstolo. Ele consegue resumir a sua história em uma pequena linha. Ele declara para Timóteo no verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como ele usa os verbos já no passado, ele traz esse sentido de completude, de que acabou, não tem mais. Ali é o fim, é a linha de chegada da sua carreira. Então ele traz esse resumo. E eu gosto de ler esse texto aqui e me desafiar. E quando eu prego essa mensagem, eu também gosto de compartilhar esse desafio. Vamos fazer aqui um desafio mental. Eu não quero expor ninguém. Quero desafiar você aí no teu particular. Fazer um exercício comigo. Imagine, eu não estou agorando ninguém. Não estou dizendo que você vai morrer amanhã. Eu também não sei se vai. Porque eu não posso dizer que não vai. Assim como eu não posso dizer que vai, também não posso dizer que não vai, porque eu não detenho. Jesus disse que ninguém que se esforce consegue acrescentar nem 50 centímetros ao curso da sua vida. Então a vida, como o texto sagrado está repleto de textos falando que a vida humana é breve, é vapor de fumaça, a vida é breve. Eu espero que você esteja em boa saúde e Deus te dê muitos anos. Mas vamos fazer de conta que além de você não ter mais muitos anos, você sabe que a tua partida está próxima. E você precisa deixar um texto, um escrito, uma instrução. Eu não vou ser também tão duro com você não, para te dar somente uma linha. Eu vou te dar assim meia página de caderno, para você escrever o resumo da tua história de vida. O que não pode ser hipótese aqui é a história de vida que você viveu. Tem que ser essa mesmo que você viveu até hoje. Quantos anos você tem? Tem 20? Tem 30? 50? 60 anos? Pega essa história de vida e resume ela. O que você escreveria? Melhor, quando essa pessoa, pode até mentalizar quem seja, alguém que você ama muito, e que vai precisar das tuas instruções quando você partir desse mundo. O que essa pessoa diria? Eu fico pensando, meu Deus, o que os meus filhos diriam depois que eu escrevi? Eu terminei agora há pouco uma formação acadêmica, e lá no começo do trabalho a gente faz ali uma dedicatória, um agradecimento. Eu escrevi uma parte desse agradecimento, dessa dedicatória aos meus filhos. Eu coloquei lá que o meu desejo é que eles valorizem o esforço e o apreço pelo estudo, para que eles possam crescer no conhecimento, para se desenvolverem e serem bons cidadãos e também bons servos de Deus, porque o servo de Deus precisa também de conhecimento. O que você escreveria e como a pessoa a quem você destinaria essa carta reagiria? Será que a pessoa que vai ler o teu resumo de vida, a tua história, as tuas instruções finais para ela, ao ler diria assim: puxa vida, queria que tivesse vivido mais. Eu quero fazer as mesmas coisas. Eu quero seguir o mesmo caminho. Eu quero ir pela mesma trajetória. Ou a pessoa que lesse o teu resumo, ela dissesse assim: eu quero ser tudo, menos isso que ela foi. Olha, me dê qualquer coisa para fazer, mas isso aqui que ela fez eu não quero fazer não. Ser quem ele foi, não, eu quero ser melhor. Qual seria a reação dessa pessoa? Você consegue refletir sobre isso? Bem, eu não quero te incomodar, tem que deixar com essa cara de velório não. Eu quero aqui trazer algumas instruções interessantes, porque se Paulo resumiu a sua história de vida em 3 pequenas sentenças, tem coisas para aprender.
O que Paulo quis escrever aqui nessas 3 sentenças? Vamos estudá-las, vamos tentar esmiuçar elas aqui, inclusive usando parte do legado escrito que Deus deu inspiração para Paulo colocar na Bíblia. Primeira sentença, combati o bom combate. Você me ajuda repetindo bem forte essa primeira sentença? Combati o bom combate, vamos lá, 1, 2, 3. Há 2 palavras interessantes aqui. E quando a gente fala aqui, a palavra no grego está escrita assim, meu irmão, não é para demonstrar aqui intelectualidade não. É porque primeiro nós estamos com o texto do pastor Antônio Gilberto, um grande biblista da Assembleia de Deus, né, em memória, né, que já passou para o Senhor. Ele dizia que a língua portuguesa ela é fraca, o texto é forte. Né? O português tem muitas palavras para poder a gente conseguir compreender um contexto. Mas línguas como o grego, que é o original dessa passagem aqui, ela tem expressões que dizem muita coisa. São 2 pequenas sentenças que associadas aqui trazem o sentido de fato de combater o bom combate. A primeira palavra é a palavra kalon ou kalos, que diz respeito a bom, ligado a caráter. E a segunda palavra é a palavra agonizomai, que foi traduzida por combate, mas também é uma palavra que traz origem para a nossa palavra que você já deve estar lembrando aí, agonia, né? Agonia não necessariamente tem a ver com dor física, mas é um sofrimento que pode ser, e a maioria das vezes, é associado à questão psíquica. Você sabe o que é uma agonia? Talvez você esteja agoniado, né? Ou no nordestinês, a gente chama aperreado, né? O agoniado, aqui é agonizomai. O que o Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Ele está dizendo assim, eu agonizei o bom combate. Eu agonizei por aquilo que era bom. Bom ligado a caráter, a justiça. Ele está dizendo, eu empreendi esforços. Eu coloquei a minha vida, eu coloquei os meus esforços mentais, emocionais, financeiros. Eu briguei, eu lutei, eu fiz questão por aquilo que era bom. Não por aquilo que era mais ou menos. Na verdade ele está dizendo, Timóteo, eu gastei o que eu tinha, eu me esforcei, eu lutei por aquilo que tinha valor. Não preço, valor. Sabe o que é que eu penso, irmãos? Nesse pouco tempo de vida pastoral, eu tenho um pouco mais de 27 anos de crente. Eu tenho visto, e cada vez mais, gente que está gastada. Gente que está zerada já perdeu tudo. Toda a saúde emocional, toda a saúde física e também financeira por aquilo que não tem valor, mas por aquilo que tem preço. Gente fazendo questão por besteira. Brigando por aquilo que não tem nada, que vale a pena lutar. Vou contar uma história para vocês. Há pouco mais de 5 meses, eu tive num velório do pai de uma irmã, Pastor Henrique, 97 anos, lá na Paraíba, uma cidade pertinho de João Pessoa. O que me chamou a atenção nesse velório, irmãos, é que o velhinho de 97 anos deixou foi saudade. Geral, do povo da casa dele, eu vi uma das netas, tinha assim mais ou menos a minha idade, 40 anos, sentada numa cadeira de balanço, com a mão nos cabelos assim, despenteada, dizendo, ai meu Deus! Meu avô foi embora, o que eu vou fazer da minha vida? Chamava atenção. O filho dele, de 67 anos, chorava copiosamente, meu pai, meu pai. A própria irmã lá da igreja, ela ficava desesperada. Eu falei, meu Jesus, segura essa irmã. Ele com 97 anos já estava pedindo as contas. Já estava na fila, já tinham chamado a senha dele umas 10 vezes. Eu sei que a agonia foi grande, irmãos, eu não gosto de menosprezar a aflição de ninguém, né? Mas ele partiu 40 dias depois da esposa. Só 69 anos de casado. Só tinha isso de casado, ele. Minha idade mais 30 anos na frente. Eu entendi a aflição da família e admirei inclusive o legado que ele deixou para uma pessoa viver 97 anos, que tem gente, irmão, que não viveu nem 50 e a família está dizendo assim, leva Jesus, leva que está tranquilo. 97 anos o pessoal queria que ele vivesse 200. Foi interessante isso. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi 60 dias depois. A irmã indo lá na igreja chorando. Porque tinha sido esculhambada pelo irmão. Por causa da disputa dos bens que ficaram.
Uma casinha, irmãos. Não era uma mansão, não. Uma casinha numa rua de uma cidadezinha pequenininha. Um único bem que ele deixou. O cartão da aposentadoria. Uma confusão. 8 irmãos. Eu achei lindo. O velório, o povo chorando, desesperado. Falei, meu Deus, como esse homem era importante. Mas olha o que aconteceu logo, 60 dias depois. Uma confusão na família. Quantos aqui não conhecem situações semelhantes? De uma família que estava bem até começarem a disputar por terreno. A disputar por dinheiro que ficou guardado na conta. Gente que perde tempo, perde dinheiro, perde saúde por causa de coisas que têm preço e não têm valor. Paulo dizia para Timóteo nessa expressão: Timóteo, eu não gastei meu tempo com bobagem, eu não gastei meu tempo com coisas que me trouxeram vergonha. Eu tenho orgulho de dizer que tudo que eu dediquei minha vida, lutei por isso, valeu a pena. Valeu a pena. Será que eu estou falando com alguém aqui que está já gasto, já está exaurido, mas está dedicando sua vida e lutando por coisas que não vale a pena lutar? Eu aprendi uma frase, pastor Henrique, quando eu era novo convertido. Eu me lembro, Jussara lembra bem, o pastor da igreja que a gente congregava tinha viajado. E a igreja lá tinha deixado a escola dominical na mão de um seminarista. Um cara doido, sem sabedoria. Pegou a escola dominical e fez uma sala única. E disse que ia tratar um assunto polêmico. Desses assuntos aí que o povo vive discutindo na internet, de besta. Eu não perco meu tempo com essa leseira. Irmão, eu sei que lá na igreja frequentava, ele não era membro, um rapaz que ele levava os filhos, porque os filhos estavam engajados na escola dominical. Ele era membro de uma outra denominação, de uma corrente teológica diferente da igreja que a gente fazia parte. E o seminarista disse, é sala única, e o tema é esse. Eu falei, Jesus de Nazaré, vem cá. Irmão, a confusão foi tão grande que até xingar nome com a mãe um do outro xingaram. Dentro da igreja. Não se escandaliza não, que a igreja não é feita de anjo não. Né? De vez em quando o irmão que está do seu lado, bonito, arrumado, de vez em quando ele vem pelo avesso na igreja. Eu só sei que o pastor ficou sabendo, tinha chegado de viagem, nem ia para o culto, resolveu ir por causa da confusão que foi tão grande e escandalosa. Ele não cumprimentou a igreja naquela noite. A primeira coisa que o pastor abriu a boca para falar, ficou no meu coração gravado até hoje, queria compartilhar com você. Ele, antes de cumprimentar as pessoas e de orar para começar o culto, ele falou essa frase: a razão não é mais importante que as pessoas. Irmãos, isso ficou guardado no meu coração até hoje. Não é à toa que eu estou usando essa frase aqui para você na mensagem. A razão não é mais importante que as pessoas. Você fica pagando de chato, por isso que você é sozinho. E você não tem amigo. Você fica fazendo questão por besteira, é a minha razão. Deixa de ser besta, rapaz. Você precisa ter amizade, cultivar gente. Porque todo homem precisa ter, e mulher também, pelo menos 4 amigos. Porque o caixão tem 4 alças. Agora recente, num cemitério lá próximo da cidade, correu a notícia. Um camarada morreu. E o coveiro, falando para as pessoas, nos velórios ao lado, das capelas ao lado, o caixão sozinho e o coveiro falou, rapaz, esse aí deve ter sido muito ruim. Não veio ninguém. Ninguém veio para enterrar. É isso que muitos querem. Você fazendo questão por besteira, perdendo a oportunidade de se congratular com a tua família, de pedir perdão e também de perdoar. Nós precisamos, irmãos, aprender a gastar as nossas forças com aquilo que vale a pena gastar. Quer ver uma coisa? Você veio para a igreja. Quem veio de carro para a igreja aqui? Quem Deus deu condições de ter um carro para vir para a igreja? Levanta a mão, olha que lindo, maravilha. Seu carro bonitinho, tá novinho, tá limpinho. Imagina, você organizou o carro todinho, ou trocou de carro. Estou dando aqui uma hipótese. Aí você fala, rapaz, eu vou lá na igreja. Porque eu sou assim, se eu ganhar qualquer coisa, eu gosto de usar a primeira vez na igreja. Eu aprendi assim. Imagina, você vem para a igreja para estrear teu carro novo, ou limpou o carro na semana, e quer vir para a igreja, se arrumou, botou perfume, ficou bonito, cheiroso. Aí saiu de casa e pegou esse trânsito abençoado de São Paulo. Não tem dia, irmão, que você está indo para um lugar para se divertir, ou para um culto para ser abençoado, e no meio do caminho parece que abre um buraco assim, vem lá do inferno um carro enviado do Satanás.
cheio de fogo. Aí vem, que essas estradinhas de vocês, que aqui umas pistazinhas desse tamanho, sangue de Cristo tem poder. Né? Eu tomei um susto, dirigi, eu falei, eita Jesus, o cabo está muito perto de mim. Dava até para a gente ficar brincando assim, né, de adoleta com o cara do lado, de tão pertinho que é a fila do carro. Aí imagina o camarada joga o carro, alguém já deve ter tido essa experiência. Um endemoniado, bota o carro, entra sem dar seta, você fica lá meio alterado, aí vem lá o velho homem que estava lá no dedão do pé, sobe assim, vem pro volante, aí você acelera, bota a marcha de força, emparelha o carro, abre o vidro, bota o dedo para fora e fala, Deus abençoe a tua mãe. Não é assim que você faz, não? Olha, rapaz. Mas engraçado, a pessoa que quase tirou você da pista e causou um acidente com sua família, entrou à esquerda, você pegou à direita, com 5 minutos estava na igreja, está até rindo da situação. Não precisa de terapia, não precisa tomar remédio para dormir, não está com taquicardia, crise de ansiedade, síndrome do pânico, insônia, não afetou você, você conta até sorrindo. Mas aí um dia você veio para a igreja, não aconteceu nada na estrada, mas chegou aqui lá na porta, aquele irmão que geralmente te cumprimentava, talvez naquele dia, saiu de casa, brigou com a esposa, ou recebeu uma notícia ruim, ou não está com dinheiro para pagar uma conta importante naquela semana, veio meio virado do avesso, não cumprimentou você, não te deu a paz do Senhor, nem te abraçou como fazia costumeiramente. O que é que você faz? 10 anos de mágoa no coração. Estava no mesmo departamento, pede, pastor, eu quero sair. Por que não? Deus mandou eu sair do departamento. Não senta mais na mesma fila. Aí está cheio de problema emocional. Vive de rancor em rancor. Você já deve ter ouvido falar sobre isso que eu estou falando aqui. Muita gente fala. O William Shakespeare, o profeta inglês, em um dos seus escritos, das suas poesias, ele dizia que quem guarda rancor é como quem bebe um copo de veneno achando que o outro é quem vai morrer. O rancor, penso eu, é uma prisão que eu mesmo construo dentro da minha alma e tranco a pessoa que me feriu. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O rancor é culpa do agredido e não do agressor. Peraí, pastor, mas a pessoa me machucou, ela me traiu. Calma, eu não estou aqui menosprezando a tua aflição nem a tua dor. A traição é terrível, a decepção é terrível, é verdade. Mas pense assim, dessa forma. A analogia que eu vou fazer aqui, você vai entender o que eu quero, onde eu quero chegar. Quem aqui quando criança não levou uma topada ou não caiu jogando bola e ralou o joelho no chão? Quem já ralou o joelho no chão, levanta a mão e dá glória. Já ralou, né? Aí chegou em casa, quem é assim dos 40 para trás ainda é raiz, não é mais Nutella. Pegou o mertiolate que arde, né? Aí chegou e se fez besteira, e se machucou, desobedecendo a mãe, é que a mãe vinha mesmo, botava água com sal, botava só para te castigar. Mas tem que limpar a ferida ou não tem? Dói, mas depois, meu filho, quem lava, eu já levei muita ralada nesse, que eu vivia caindo, irmão. Olha a cabeça, irmão, o ponto de gravidade é difícil. Olha o tamanho dessa cabeça, qualquer coisa eu caio no chão. Quando eu era criança, já ralei muito o joelho, e ficava a semana inteira assim, ó. Andando assim, aquela pereba velha no meio do joelho. Mas vai limpando, vai tratando. Mas se você não cuidasse, se deixasse ali a terra de onde você ralou o joelho, aquilo infeccionava. Se você não trata a ferida, aquilo infecciona, cria pus. De quem é a culpa? É do chão que você ralou? Ou de você que não cuidou adequadamente daquele machucado? Então eu quero te perguntar para você que está ferido na tua alma. O agressor por acaso te procurou para te curar? Não. Então quem tem que cuidar da ferida é você. Quem tem que orar para Deus abençoar a tua vida é você. Te livrar desse mal é você. Se você deixa o rancor, a raiz de amargura crescer na tua alma, aí você vai descobrir que o rancor tem o potencial de transformar a vítima em vilão. E é por isso que tem muita gente adoecida, irmão. Nós precisamos aprender a lutar as armas certas. Essa luta não é carnal. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Paulo escreve dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Uma fortaleza é uma estrutura fortificada. Dentro de uma fortaleza tem um exército inteiro. Dentro de uma fortaleza tem todas as armas que o adversário pode usar contra você. Todos os seus planos e estratagemas. A Bíblia Sagrada não está dizendo que as armas espirituais podem derrotar um batalhão. Podem derrotar 2, 3 demônios. Nem que sequer uma religião, uma legião. As armas espirituais do nosso combate espiritual podem destruir toda uma estrutura fortificada do inferno. Pode vir o inferno inteiro. As armas espirituais fazem cair por terra. Talvez você esteja aí recebendo as dicas do diabo, que o diabo é sujo. A luta é espiritual, mas as ferramentas não são. Ele usa a gente. Ele usa primeiro os seus. E deixe-me falar aqui para você, querido amigo que está aqui, que não é evangélico, estou falando do que é escrito, é doutrina. Em hipótese alguma, a intenção aqui é te xingar. Mas a Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo, a Bíblia nos faz entender isso, ela não diz expressamente. Os que não estão em Cristo são designados filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo. Aqueles que não estão em Cristo estão à mercê das influências do diabo, de Satanás. É terrível, é verdade. Se a Bíblia diz em Efésios 4 que os crentes não devem dar lugar ao diabo, imagina se um crente pode dar lugar ao diabo, imagina aquele que não tem a proteção de Deus. O diabo usa seus instrumentos, as suas ferramentas, para nos confundir, para fazer a gente perder tempo lutando contra eles, ao invés de a gente jejuar e orar. E aí ele nos fere, com calúnia, com difamação, com mentira, com engano, com engodo, com traições. Ele nos fere com orgulho, com a humilhação, com a indiferença. E nos oferece um prato para que a gente tome às mãos as mesmas ferramentas com as quais ele nos feriu. E se você der mole, você usa a ferramenta que o diabo te feriu e ele quer te oferecer o troco. Por isso que é assim. Eles caluniaram, calunia também. Eles mentiram contra você, mente também. Eles te traíram, trai também. Eu ouvi uma história de uma família distinta pastoral, não vou dar aqui o endereço, até porque a gente tem transmissão na internet. E que infelizmente houve uma traição por parte do pastor com a sua esposa. E movida pelo ódio, pela indignação, a decepção e a traição, essa mulher sai de casa numa noite, entra num primeiro bar que vê, enche a cara e diz para si mesma: vou deitar com quantos aparecer. E depois disso o resultado foi uma AIDS. Isso é o que o rancor é capaz de fazer: destruir. Você acha que a ferida te matou, te feriu, te causou sofrimento? Dá vazão ao rancor para você ver o que ele é capaz de fazer. Ele contamina tudo. Você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Eu sei que Deus trouxe pessoas aqui hoje para falar ao coração. Eu tenho responsabilidade com a palavra, irmãos. Mas eu queria te dar aqui algumas das ferramentas que o Senhor pode te oferecer. O diabo te oferece vingança, rancor, engano, desprezo, agressão, indiferença, orgulho, humilhação, grosseria, altivez, ódio. Ele te oferece ganância, é verdade? Mas a palavra de Deus, as ferramentas de Deus te oferecem perdão, verdade, justiça, misericórdia, mansidão, brandura, humildade, gentileza, simplicidade, amor, jejum, oração, palavra de Deus. Você quer vencer? Eu sei que não é fácil, mas as armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O Senhor vai fazer cair por terra. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas o Senhor está dando direção. E eu creio que tem gente que está pegando a direção de Deus aqui. Se prepare. Eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei: o final é vitória da parte de Deus. Vai cair por terra a fortaleza do mal. O diabo vai ser derrotado. Aleluia. Combati o bom combate. Repita comigo assim: acabei a carreira. Irmãos, é um sentido interessante, né?
acabei a carreira, não dá aquela sensação de assim, dever cumprido. Eu só tenho eu e meu irmão, os filhos em casa, e eu me lembro quando nossa mãe resolveu nos ensinar, demitiu a assistente que trabalhava lá em casa, muitos anos, e falou: agora é com vocês estão tudo grande. Chegar em casa eu quero os pratos lavados, a casa arrumada. Ô irmão, era tão difícil. Que adversidade era naquela época. Eu sei a tua luta, meu jovem. Os adolescentes, eu conheço a tua aflição. Já arrumou teu quarto? Agora, irmão, quando você quer alguma coisa, você faz direito, né? Arruma tudo. Aí o pai e a mãe falam: ei, já arrumou? Tá pronto. Aliás, não espera nem a cobrança, já vai pegando e conduzindo o pai e a mãe num tour doméstico. Olha aqui como tá, o caso, o cheiro, né? É o interesse, né? Mas não dá uma sensação legal de você dizer assim: poxa, acabei, concluí. Eu não sei, aqui em São Paulo não tem não. Vocês são diferenciados. Mas lá pela banda do Nordeste, irmão, tá lotado de gente, cheio de projetos inconclusos. Irmão, tem gente que está se especializando em faculdades interrompidas pela metade. Eu não vou dizer, eu não menosprezo, não estou menosprezando aqui a profissão, em hipótese alguma. Mas olha, eu já conversei com um rapaz, e ele inclusive é muito competente. Vou usar só esse exemplo aqui, não é o caso aplicado dele. Mas o menino falou assim para mim: eu fiz 2 anos de medicina. Barbeiro, eu larguei. Tu largou? Irmão, se eu fosse ele, eu acho que hoje eu estava cheio de marca nas costas assim do chicote que eu levava. Medicina que nego tira o rim, o fígado, que dá a vida para passar na faculdade federal. Irmãos, não tem pouca gente assim não. Tem um outro rapaz que eu conheci lá na igreja que ele tem direito, odontologia e hoje não faz nada. Começou e não é para mim, terminou. Eu falei: meu Deus, a questão é o seguinte, meu irmão. Falar de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, como boa parte de nós aqui temos, porque conhecemos Jesus e recebemos Ele como Senhor, é uma coisa. Agora falar de nós, os crentes que temos Jesus, falar de gente que não tem a direção de Deus, porque não serve a Deus, não conhece a Deus, não tem Jesus na vida. Agora falar de um crente que tem o Espírito de Cristo na sua vida, a mente de Deus, que vive com uma barata tonta. Aquelas baratas que acabou de receber uma xiringada de SBB. É crente que vai para um lado, vai para o outro, não sabe o que é da vida. Eu falei: meu Deus, o que esse povo está fazendo? Gente desnorteada. Gente que começa e para. Não sabe o que quer. Gente que não tem capacidade de perseverar numa coisa. Ih, eu acho que eu peguei na ferida de alguém aí. Faz uma coisa, dá um glória para disfarçar. Aleluia. Eu falo assim, ó: é verdade, Jesus. Aí o povo acha que você está falando do outro. Não é? Não é, é um artifício. É verdade. Fala mais, Jesus. É com ele que Jesus está falando. Ele está fazendo isso para ninguém perceber. Eita, pegou agora pesado. Essa risada aí eu senti, irmão. Foi lá no profundo. Gente que não sabe o que quer. Comece e para, comece e para, comece e para. Por que isso, gente? É porque não vive na direção de Deus. Eu conversava com uma família muito querida, eu gosto deles, eles são uma bênção. Quando eles chegaram lá na igreja, eles disseram: Deus nos trouxe para cá. O Senhor nos trouxe. Eita, bem, glória a Deus, vem embora. Irmão, primeiro eu vou dizer para você, não sei o pastor Henrique, mas quando eu converso com alguém que chega no gabinete e começa dizendo assim: o Senhor falou comigo, eu não discuto. Eu vou discutir, eu sou Deus, é. O que é que o senhor acha? Eu falei: não acho nada. Eu vou dar opinião em que Jesus falou contigo. Quem tem que ter certeza que Deus falou contigo é você, eu não sou esse. Eu vou dizer o quê? Se eu tenho muita intimidade, eu falo assim: tu tem certeza mesmo? Mas eu dizer que Deus não falou, cada um no seu cada um. Mas um ano depois, os mesmos irmãos chegaram e falaram assim: pastor, Deus nos está mandando voltar para o lugar onde a gente falou. Eu falei assim: eita, era isso. Eu falei: meu Deus. Eu falei: Senhor, o senhor é meio... Eu falei: se for o senhor mesmo aí, então está com um problema sério aí de esquizofrenia, né? Porque não pode. Essa crise de personalidade que Deus está tendo na vida de muitos crentes aqui é impressionante. Óbvio, irmão, estou brincando aqui, mas a gente sabe que não é Deus. Eu falei: irmãos, e fui sincero, eu falei assim: das duas uma.
Ou Deus não falou com vocês lá atrás, ou vocês estão desobedecendo a Ele agora. Porque se Deus não falou lá atrás, está falando agora. Mas se Ele falou lá atrás, vocês estão sendo desobedientes agora. Você quer o resultado? 1 ano depois voltaram. Deus mudou de ideia. É gente assim. Ele bota a culpa em Deus. Mas na verdade é porque ele nunca consultou o Senhor. Ele não tem paciência para consultar. Ou ele não tem uma vida regular de oração. Isso não é bobagem não, querido. Tem gente que quando vai orar durante o dia, é no final do dia, é à noite. Oséias, ele ora com sono. Ele ora já capengando de sono, já dormindo. E é assim, como ele está dormindo, ele não se concentra aí na oração. Ele fala assim, ai, Senhor, abençoa meus pecados. Oh, tem misericórdia do diabo, coitado dele, Senhor. Ele se atrapalha na hora, ele não ora, cara. Ele não fala com Deus. Irmãos, eu sou pai. Deixa eu te ensinar aqui o que Deus pode fazer, como Deus pode nos responder. Mas é uma coisa tão trivial, que parece receita de bolo. É por isso, irmãos, desculpa aqui falar, é por isso que tem tanta gente, irmão, que está indo atrás, irmão, está enchendo o bolso de dinheiro de um monte de gente, que lota auditórios para falar o básico. Aí ele só bota umas palavrinhas novas lá, mais de 7, a chave, não sei o que. Mas o que ele está falando é básico, é o óbvio, porque o óbvio sempre deu certo. Então aqui eu vou mudar teu mais de 7. Estou brincando com você. Que eu vou te dar um conselho. Como pai, quando os meus filhos requisitam alguma coisa, me pedem alguma coisa dos mais variados tipos, eu posso dar a eles 3 tipos de resposta. E você que é pai e mãe, ou você que é filho só, você sabe que os teus pais falam isso assim com você também. 3 tipos de resposta, pastor Henrique. Primeiro tipo de resposta que eu posso dar às requisições dos meus filhos: não. 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 Que tem hora que você fala de um jeito que depende do seu emocional. Não é? É não. Não. Tem que desenhar, eles não entendem. Porque tem gente que faz pedido para Deus igual criança. Ele olha o saco de bala, ele olha a pipoca, ele olha o sorvete, mas ele ainda não comeu o almoço. Aí ele pergunta: pai, eu tenho uma menina de 8 anos, irmão, uma gordinha, irmão. Gordinho é nosso cego, irmão. Pai, eu posso comer? Aí eu falo: não, não pode. Quer comer o tempo inteiro. Não é? Não. Eu posso sair na chuva? Não, não pode. Irmãos, a maioria dos nãos de Deus já estão nas escrituras. Meu irmão, o manual presta atenção, acabou de comprar um carro. O carro é só gasolina. Posso botar álcool? Não, está no manual. Comprou um carro a diesel, eu posso botar gasolina? Não, tu vai quebrar o motor, não foi feito para isso. Não, eu posso me associar com quem não tem aliança com o mesmo Deus que eu sirvo? Não! Eita, meu Deus, pegou, doeu, tá achatando. Eu vou dizer não! É não! Tem gente que quer convencer. Eu tinha uma amiga na escola que ela dizia assim, quando ela era solteira, aí passavam uns meninos, cara, bonitinho, aí só que os cabas não eram crente. Aí ela passava por ela fazia assim: ai, Senhor, converte esse para mim. Não é? Meu filho, a probabilidade de você pender para o lado negro da força é maior do que a pessoa vir para o lado de luz. Preste atenção. Os nãos de Deus já estão claros nas escrituras. Tem gente que acha, pastor Henrique, que Deus é um labirinto. Meu filho, Deus não é um Deus que se esconde, é um Deus que se revela. Deus não está atrás, não. Eu tenho impressão, com todo respeito, pastor Henrique, que Deus, para muitas pessoas, está escondido atrás das moitas da vida, fazendo assim para ele. Ele passa e Deus está assim, ó. Ei. Ei. Cadê? Quem está falando comigo? Eu tenho a impressão que é isso. Mas as escrituras falam isso em vários textos, como Jeremias 33:3 vai dizer assim: busca-me, me busca e clama e me procura, e eu vou te anunciar coisas grandes e escondidas que não sabes. Se você me buscar, em outro texto, de todo o seu coração, serei achado de vós, diz o Senhor.
isso, Jesus? Que isso, meu Deus? Fale com Deus. Mas é não. Uma das respostas. Segundo tipo de resposta, pastor Henrique. É agora não. Quem tem criança aqui? Mãe, o sorvete. Olha, o almoço vai sair, mano. Tá na mesa. Mãe, tem sorvete, pode tomar sorvete. Tu é ruim. Tu quer que teu menino não tome o sorvete? Tu comprou sorvete para comer na frente dele, fazendo inveja dele? Ou tu quer que ele tome e fique feliz? Qual é o pai que não se alegra do filho se divertindo? Mas você sabe que você tem senso de responsabilidade. Você sabe a ordem da vida. As coisas devem funcionar dessa maneira, respeitando as etapas, respeitando os processos, respeitando os princípios, respeitando as regras, respeitando as leis. Então você pode até pedir para Deus, mas Deus vai dizer, agora não. Agora não, menino. Agora não, menino. Fala para a pessoa que está do seu lado assim. Eu uso pouco esse recurso, tá? Mas quando eu uso, fala para a pessoa assim, agora não, menino. Mas meu filho, tem que falar menino. Tem que falar igual eu. Agora não, menino. Agora não, essa menina. Agora não. Agora deixe de encher minha paciência. Agora não. Agora não. É não? Não. É agora não. Daqui a pouco. Ok? Agora não. Com esse menino não. Com essa moça não. Essa roupa não. Nesse lugar não. Essa cidade não. Esse negócio não. Deus está dizendo agora não. Com esses elementos não. Ele até quer. Ele deseja, Ele tem prazer em te abençoar, mas você não tem noção do futuro. Você não está no nível que Deus está. Ele está elevado, Ele está acima das montanhas. Ele conhece todo o mapa, porque Ele desenhou o mapa. Ele sabe os caminhos, caminhos de paz e também caminhos de mal. Para nós muitas vezes são caminhos de paz, mas são caminhos de morte no final. E Deus sabe o que tem no final. Por isso Ele diz, agora não, esse caminho não, essa pessoa não, esse negócio não, agora não. É não? Não. Não é não. É agora não. Espera. Quando você antecipa o tempo, quando você pula etapas, você perde a bênção. Você limita a bênção. Me perdoe falar, mas a gente tem que colocar aqui os pratos limpos, as roupas para lavar. Quantas famílias hoje... Uma vez eu ouvi, eu e minha esposa, num seminário, numa igreja que a gente começou a namorar. Quando a gente começou a se conhecer, a gente frequentava, não era a igreja que a gente era membro, era uma igreja no bairro. E uma vez, num culto, a gente ouviu uma pessoa falando, dando conselho para casais de namorados, noivos, que estão se inflamando. Era para ser 3, mas não tem espaço para o terceiro, que é Jesus, que eles estão tão coladinhos, que Jesus não consegue estar no meio deles. Eles estão tão perto um do outro que daqui a pouco vão se fundir. Aí o pastor falava assim, o mesmo Espírito que põe fogo hoje vai colocar gelo amanhã. O mesmo Espírito que põe esse fervor de ficar se lambendo em qualquer lugar, de querer ficar fazendo sexo antes de ser abençoado na igreja, é o mesmo Espírito que vai colocar uma lambisgoiazinha velha para tentar ele. Vai colocar um malandrozinho para ficar mandando mensagenzinha para ela. Vai ativar as brechas que essas pessoas têm e vai fazer ele ser grosseiro com ela no casamento. Nunca foi grosseiro no namoro, mas como eles profanavam o altar da santidade, no casamento começa as gritarias, começa as confusões. Eles não sabem porque eles não se entendem mais. Aí no gabinete ela diz, ai pastor, no namoro era tão legal, mas agora ele vive gritando em casa. Aí eu faço a pergunta, como foi que vocês santificaram o namoro de vocês? Queridos, eu não estou colocando ninguém aqui numa cruz não, mas dizer a você que quem não consegue respeitar os processos, quem não passa pelas etapas certas da vida, quem não consegue entender que Deus está dizendo agora não, desse jeito não, dessa forma não, não vai ser abençoado por completo, vai enfrentar muitos desafios e não é culpa de Deus, é consequência do pecado. E é isso que a gente precisa dizer. Custa você dobrar o teu joelho e falar com Deus. Custa você pedir a Jesus.
Pastor Henrique, cadê o moço do teclado? Pode vir aqui. Até porque eu não quero estressar os irmãos com a hora. Me perdoem. Tem uma coisa, irmãos, que incomoda. É ver nós, os filhos de Deus, não clamarem a Deus, não buscarem a Deus. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui? Levanta a mão se você está me entendendo. Eu quero aqui no temor e no tremor do Senhor falar com você de forma pastoral também. Com permissão do pastor Henrique aqui. É te aconselhar e te instruir. Não que Deus vai te desprezar, não. Você não respeitou, não. Ele vai te corrigir. Eu falava isso para um jovem. Um jovem não. Falei para jovem também, mas falei para um homem já adulto. Eu falei para ele, Hebreus 12:6. Depois você lê na tua Bíblia. O Senhor corrige ao que ama. Quem tem filhos pequenos aqui? Um dia num shopping, naqueles parquinhos que a gente coloca lá, eu chamo os presídios infantis, né? Que a gente prende as crianças para fazer compra em paz, né? Tô brincando. Eu tinha as crianças aí, um dia eu e o Jussara lá no Rio, quando a gente morava lá. Estávamos na fila de um desses parquinhos. E tinha uma criança na frente, irmão, que certamente tinha demônio. Irmão, eu vou te falar. Ela estava com uma senhorinha, eu não sei se era mãe, podia ser uma mãe já tardia, mas não parecia não, porque era uma senhorinha mesmo, parecia ser a avó. Mano, a criança chutava a porta do parquinho, dava uma bicuda assim na canela da véia, e eu ficava tentado, eu tenho que confessar, tentação não é pecado, mas eu tenho uma vontade de dar um beliscão naquela criança, irmão. Fala assim, menina! Mas imagina se eu pego aquela criança e dou um cocorudezinho nela assim, tem. Já quieta, menino? Tu já imagina a confusão que dá? Ô Espírito Santo, fala com teu povo agora. A Bíblia diz, o Senhor corrige ao que ama e açoita aquele que tem por filho. Ele está dizendo assim, olha, que alguns rejeitam a correção, são considerados bastardos. O que é bastardo? Filho ilegítimo. Se Deus te corrigir, vou te dar esse segredo. E ó, Deus corrige no chicote. Ele açoita quem tem por filho. Ai, eu não quero esse Deus não. O problema é seu. Mas se embora, se quiser. Está rejeitando a correção, o que eu vou fazer? Se tu não quer ser um legítimo filho de Deus, o que eu posso fazer por você? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus corrige, eu vou falar do meu jeitinho, tá? É igual a minha mãe. Minha mãe um dia deu uma coça na mulher que me deu uma tapa no rosto. Mas eu também não dei mole. Eu mandei a irmã para uns lugares assim, esquisitos. Eu não era crente. Tinha uma boca suja, arretada. Aí mandei a mulher assim, meio que pro espaço sideral. A mulher, pô, na minha cara. Minha mãe ficou sabendo, irmão. Tadinha daquela mulher. Eu acho que ela se arrepende até hoje. Minha mãe deu uma pisa nela. Minha mãe era desse tamanho, já viu, né? Mulher pequena, só a graça, irmão. Minha mãe dizia assim, no meu filho bato eu. E eu apanhei naquele dia também, irmão. Levei uma tapa da mulher e ainda levei uma coça em casa. Eu também me arrependi de ter falado o que eu falei para aquela mulher. Mas minha mãe dizia, ninguém toca em você porque você é meu filho. E meu filho eu defendo, presta atenção, olha o que o céu está dizendo para mim e para você. Você pode estar tropeçando e Deus está te corrigindo, mas na verdade Ele está dizendo para o diabo, ele é meu filho, você não toca nele não. Eu estou corrigindo ele, que é para você não levá-lo à condenação. Quando Deus nos corrige, é o amor de Deus que está em voga. É Deus dizendo, ele é meu filho, eu paguei o preço de sangue por ele, eu paguei o preço por ela. Mas eu só falei duas respostas de Deus. Vou falar a terceira para a gente terminar a mensagem aqui com a terceira parte. Se Deus diz não, Deus diz agora não, Deus também pode dizer. Fala. Você está querendo falar, fala. Deus pode dizer. Deixa eu te dar um segredo. Quando Deus diz sim, fala na linguagem empresarial. Quando Deus diz sim, Ele está dizendo, eu sou teu sponsor. Quando Deus diz sim, Ele está dizendo assim, olha, gostei do projeto e vou te financiar. Quando Deus diz sim, Ele está dizendo, eu vou comprar todas as ações desse negócio, mas vou te colocar para administrar. Gostei
dei, eu digo sim, eu aprovo. Quando Deus diz sim, não quero dizer que quando Deus diz sim, as coisas vão andar de vento em popa, não. De vez em quando vai ter aflição, de vez em quando vai ter luta, vai ter oposição. Ou você acha que a reconstrução dos muros que Neemias empreendeu foi de vento em popa? Paralisou por um tempo, mas quando Deus diz sim, os céus se abrem para financiar. Quando Deus diz sim, tem renovo no meio da caminhada, tem renovo quando você tem forças que estão já se esvaindo. Quando Deus diz sim, tem anjos de Deus que vão até o teu encontro para poder te renovar, para entregar a provisão. Quando Deus diz sim, é para a glória dele. Então ele entra num negócio junto com você. Agora é você que tem que entrar para fazer. Deus disse sim para você? Pergunta para alguém que está do seu lado aí. Deus te disse sim? Disse mesmo? Pergunta para ele. Disse mesmo? Agora aqui comigo. Não responda para a pessoa não. Eu quero te perguntar. Por que você parou? Se Deus disse sim, por que você paralisou a obra? Se Deus disse sim, por que você está aí choramingando? Ah, pastor, porque é muita oposição. E quem disse para você que não teria? Você acha que por acaso o diabo está interessado em você concluir essa obra? Se Deus disse sim, é porque Deus disse assim: está dentro da minha vontade. Eu quero esse negócio pronto. E quando ele ficar pronto, quando esse sonho for realizado, quando você chegar nesse objetivo, o meu nome será glorificado, vidas serão abençoadas. Você acha que o diabo quer que você chegue no final? É por isso que tem oposição. Mas se Deus disse sim, é porque você vai conseguir chegar lá. Retoma esse projeto. A igreja de pé, por favor. Quero respeitar a hora. Faltou um, né? Combati o bom combate, acabei a carreira. Qual é o próximo? Gosto de brincar. Tem um cantor secular que eu falo assim: rapaz, esse cara só escreveu essa música porque os crentes oraram pouco. Eu tenho um amigo do Mato Grosso do Sul, pastor de igreja batista. Conheci ele na faculdade aqui no Paraná. Ele falou assim para mim uma frase que me incomodou no começo, mas depois eu pensei melhor. Ele disse assim: toda verdade é verdade de Deus. Às vezes, irmãos, os crentes estão distraídos e as pedras estão clamando. Às vezes os servos de Deus estão obstinados, querendo fazer aquilo que Deus não quer que ele faça, e a burra de Balaão está falando. E talvez eu esteja pregando para Balaão aqui, que tu é tão teimoso em fugir da vontade de Deus ou fazer o que Deus não quer que você faça, que Deus está usando os instrumentos que estão aí perto de você. A jumenta está falando. Quando era você para ser o profeta de Deus, para trazer a direção para a tua casa, para a tua família, para as pessoas que estão ao teu redor, são os burros que estão falando. Que coisa! Aí esse cantor secular escreveu essa música: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Tem alguma mentira nessa sentença? Só o cantor que é pereba, né? Imagina que louvor, né? Tem irmão até se balançando. Eita, irmão, vigia. Vigia! A fé costuma falhar? A fé não precisa de recurso, ela é o próprio recurso. Olha Pedro. Mar revolto, vento contrário, ondas bravias, Mateus capítulo 14. Você conhece essa passagem? Quarta vigília da noite. Não tem barco a motor. Não tem iluminação mecânica. Iluminação elétrica, perdão. É luz de candeeiro. Ninguém enxerga nada. A última parte da noite é a mais escura, porque as estrelas deixaram de brilhar para dar lugar ao sol que já já vai nascer. Jesus aparece andando sobre as águas e os discípulos gritam com medo. Quantos eram os discípulos, irmão? Quantos? Está com dúvida, irmão? Não eram 20 não. Eram 12. Quantas mulheres tinha entre os discípulos? Não tinha nenhuma não, pode ficar tranquilo, não é pegadinha não tinha mesmo não. Eram 12 homens.
Irmão, a Bíblia diz que eles gritavam de medo. Irmã, está perto do seu marido aí? Olha para ele. Vê esse cara macho, bravo. Ele é brabo. Forte, é o Rambo, é o Rambo. Ele tem uma fita vermelha em casa e uma peixeira. Em casa ele tira a camisa, bota a fita na cabeça. Eu mato, eu esfolo. Como foi que ele reagiu quando apareceu um rato em casa, irmão? Aquela barata voadora, não diga não. Eles gritavam. Misericórdia, me perdoa, irmão, queria te envergonhar aqui não. É a fraqueza da gente, né? Foi um deslize. Dos 12, apenas um. Aí você está dizendo, pastor, para com isso, vai falar de fé. E vai usar logo essa passagem de Pedro, que ele afundou. Rapaz, tu só lembra que Pedro afundou? Não lembra que ele andou sobre as águas, não? Sabe por que muita gente só presta atenção em que Pedro afundou? Porque vai ver a fé deles é no máximo para ficar dentro do barco. Eu pregava hoje mais cedo essa mesma mensagem. E o Senhor me deu essa direção para falar aqui. Se tu não tem fé para sair do barco, cala essa tua boca e para de criticar quem saiu andando sobre as águas. Tu não teve fé para sair do barco. Mas ele afundou. Mas chamou por quem? Pedro era pescador, Tiago pescador, João pescador. Estava todo mundo naquele barco. Um barco que certamente era de pesca naquela região do Mar da Galileia. Devia ter corda naquele barco, rede de pescar naquele barco, remo com certeza tinha no barco. Pedro afunda, por que ele não chama por ninguém que estava no barco? Ele afunda andando para ir atrás de um, e ficaram 11. Por que ele não chamou quem ficou no barco? Se tinha tanto recurso. É porque os recursos que tinham no barco não conseguiam fazer o que ele estava fazendo, não. Quem estava no barco não tinha poder para fazer ele estar fazendo o que ele estava fazendo. Ele afundou, mas ele chamou Jesus. A Bíblia diz, e descendo do barco, leia depois no texto, andando sobre as águas para ir ter com Jesus. E sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Mestre, salva-me. O Senhor, salva-me. E a Bíblia diz, e logo Jesus. Quem gosta de Bíblia sabe, algumas expressões são chaves no Novo Testamento. Esse logo, imediatamente após, fala ou de realmente algo que vem logo em seguida, ou no caso aqui, como fala de proximidade e direção, é porque Jesus estava perto bastante de Pedro, para só estender a mão e colocar ele para cima. Se Pedro tivesse distante de Jesus, ou começasse a afundar logo que saísse do barco, a Bíblia tinha que escrever, e certamente seria escrito, que Jesus foi até ele, andando, e o levantou da água. Mas a Bíblia diz, e logo estendendo a mão, é porque Pedro se distanciou bastante do barco, para ir andando até Jesus. Se os discípulos não conseguiram reconhecer, porque Jesus estava distante do barco, para não ser visto. E a fé não é por ver, né, irmão? A fé é por ouvir, né? E aí só me responde no texto, se tu conhece a Bíblia, como é que Pedro e Jesus voltaram para o barco. E voltando para o barco, o mar cessou. Pastor Henrique, depois tu vai lá e passa da hora. Posso falar uma coisa para você, irmão? Tu já leu no texto bíblico de Mateus 14 o que é que diz? O finalzinho do texto para mim é chave. A Bíblia diz, e quando voltaram para o barco, o mar cessou e o vento parou. Ou seja, Pedro andou por sobre as águas com o mar ainda revolto. Não ficou calminho não, porque a fé não precisa de recursos. Usa a tua fé, meu filho. Você está aí? Tem alguém aqui vivo para poder entender o que eu estou falando? Guardei a fé. Paulo na verdade podia dizer assim, fui guardado pela fé. Eu guardei e fui guardado, eu guardei e fui guardado. Quando você usa a sua fé, você entra no mundo de Deus. Fé não é pensamento positivo, fé é ação confiante de que Deus vai agir em teu favor. Eu tenho pelo menos assim 80, 100 crentes para orar comigo agora. Eu preciso da tua intercessão. Porque eu vou entregar a palavra para o pastor Henrique, mas eu quero fazer um desafio para a gente que chegou aqui nessa igreja hoje. Eu não te conheço, talvez. Eu tenho usado aqui alguns exemplos e foi de encontro à tua realidade. Queria te falar que muito normal. Sabe por quê? Porque Deus faz essas coisas no meio da mensagem. Fala da minha vida para o pregador, como se o pregador soubesse da minha vida e eu não sei de nada. Eu nem te conheço, sei nem onde tu és. Sei nem qual é o lugar, a região de São Paulo que tu moras. Não conheço a tua realidade familiar. Não sei que idade você tem, se você tem filho, se é casado, se é solteiro, eu não sei. Mas se falei alguma coisa aqui a respeito da tua vida, eu posso te falar com convicção. Foi Deus que falou com você. E se Deus falou com você,
Eu quero te fazer um desafio. Eu particularmente chamo de desafio, porque para poder você responder isso aqui, você tem que ter coragem para enfrentar a mudança, para se disponibilizar para isso, para se expor. Ainda que você não fale nada aqui, que ninguém pergunte nada sobre a tua vida aqui, mas você precisa pelo menos dar um sinal de que você quer que Jesus entre na tua vida e mude a tua história. Se você está aqui nessa igreja e nunca entregou sua vida a Cristo, ou você está afastado do evangelho, para você eu tenho que dizer, tu conhece bem a palavra. Tu sabe tanto que esse texto aqui talvez foi até dando o esboço. Já cansei de pregar na igreja e pregadores estavam no culto, mas afastados do evangelho. Gente que serviu a Cristo, deixou as decepções, deixou os problemas. Olha, minha televisão da sala, uma televisão que eu comprei, uma televisão zona, gigante, que eu gosto, sou meio exagerado. Quebrou com 4 anos de uso. Irmão, não estou em depressão por causa da televisão, não. Eu nunca vi. A gente tinha uma gatinha linda, irmão, a gente ficou triste. Mas também a gente não ficou assim, precisando de terapia, tratamento. A bichinha viu uma janela lá do prédio, aberta lá do apartamento, tadinha dela, pessoa que voava. A gente morava no 8º andar. E para eu falar para os meus meninos, meu filho, que a bichinha se estatelou lá embaixo. Eu falei para eles, meu filho, sabe por que ela morreu? Porque a gente mora no 8º andar. Como assim, pai? Porque gato tem 7 vidas, ela foi morrendo uma por andar. Chegou lá embaixo, acabou. Irmão, não sabia o que dizer para meus meninos chorando, minha mulher chorando. Mas aí a gente venceu, estamos aqui. Mas eu conheço um tanto de gente ferida por causa de gente. É verdade. Talvez tu tá aqui nessa igreja me ouvindo falar e tu tá afastado justamente por causa de uma pessoa. Mas eu tenho que te dizer, a pessoa só te decepcionou lá dentro. Sair foi você que escolheu sair. Eu estou há quase 30 anos no evangelho, já vivi tanta coisa, irmão. Por que eu não saí? Não é porque eu sou melhor que você, não. É só porque eu tomei uma decisão. Eu resolvi ficar firme em uma convicção. Quem morreu por mim na cruz é perfeito. Ele não decepciona. Então, meu filho, se você quer e pode, se você entende que Deus falou com você, toma uma decisão e entrega a tua vida a Jesus. Querido, se você quer hoje entregar a tua vida a